É incrível como onde havia um malfeito do Bolsonaro, lá estava Mauro Cid. Rachadinha, aí diz que não, a atribuição era cuidar da vida financeira do presidente. Joia, aí ele diz, não, era a minha tarefa receber presentes. Milícias digitais, lá está o Mauro Cid. Fake news, lá está o Mauro Cid. Atos antidemocráticos, lá está o Mauro Cid. No seu celular, apreendido pela Polícia Federal, tem a minuta golpista. Uma minuta de GLO, de decretação de estado de defesa e de estado de sítio, para impedir a posse do presidente Lula, legitimamente eleito. Tentaram de todas as formas um golpe de estado. Tentaram colocando bomba no aeroporto. Tentaram com minuta golpista de GLO. Tentaram invadindo a sede dos três poderes, num grave atentado à democracia. E isso tudo o senhor participou diretamente. Hoje, o senhor vestido com essa farda, infelizmente, o senhor envergonha o Exército Brasileiro, após ter jogado sua carreira no lixo. Bem, o comandante do Exército Brasileiro, que é subordinado ao Lula, decidiu que o Mauro Cid tinha que ir de uniforme, representando o Exército. Portanto, na minha opinião, ao contrário do que muitos parlamentares falaram, os crimes que ele tenha cometido também serão de responsabilidade do Exército. Gente, só uma coisa que a Isabela Camargo acabou de mandar, que até uma informação da comunicação do Exército, o Exército está dizendo que o Mauro Cid, né, que é Mauro César Barbosa Cid, o nome completo, foi orientado pelo comando do Exército a comparecer fardado de militar, como a gente vê aí na imagem, porque está tratando de temas referentes à função para o qual foi designado aquele debate que a gente estava fazendo um pouco pré-CPI e agora tem essa nota oficial. Bem, como vocês já devem saber, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro decidiu não responder nenhuma pergunta. Porém, ele não poderia ter ficado repetindo o mesmo discurso para todas as perguntas. Ele só poderia ter se calado nas perguntas que o incriminassem. Portanto, ele provavelmente cometeu crime nessa CPMI. Sr. Mauro Cid, qual é a sua idade? Deputado, com todo respeito a Vossa Excelência, mas para manter a coerência do que eu venho falando e seguindo a orientação da minha equipe técnica, eu permanecerei em silêncio. Presidente, eu fiz essa pergunta de propósito porque vai ficando claro que, apesar do direito dele ficar em silêncio, para as coisas que o incriminem, me parece que não há sentido em algumas negativas de resposta do depoente e algumas coisas absolutamente... Eu quero concordar integralmente com... qual é a idade Eu quero concordar integralmente com Vossa Excelência. Inclusive, chamei o patrono do Tenente Coronel Mauro Cid para dizer a ele que ele estava fazendo com que o seu cliente descumpra uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E disso, infelizmente, acarretará a necessidade de nós, que não precisávamos fazer isso, fazer uma denúncia, mais uma denúncia contra o senhor Mauro Cid ao Supremo Tribunal Federal, haja vista que a ministra do Supremo determinou que aquilo que não incriminasse, ele tinha a obrigação de responder, uma vez que ele não está aqui apenas como depoente, mas como testemunha. É o procedimento, entretanto, que ele está adotando e, obviamente, que cabe à CPI tomar as medidas cabíveis. Então, exatamente, presidente. Eu fiz essa pergunta propositadamente para demonstrar que ele está descumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Por causa de todo o silêncio do Mauro Cid, que beira a ilegalidade, o deputado Rubens Júnior lembrou ao tenente-coronel que a esposa dele também pode ser convocada. É bom lembrar que a esposa dele sempre foi uma preocupação para os bolsonaristas, uma vez que ela pode não ficar de bico calado como faz o marido. Ela já admitiu, por exemplo, ter usado certificado falso de vacinação, mas jogou a culpa no marido. Porém, é bom lembrar que a Polícia Federal pegou conversas dela, com a filha do general Vilas Boas, incentivando os caminhoneiros a invadirem Brasília. Logo, ela não poderá jogar a culpa disso no marido. Bem, isso foi o suficiente para a oposição começar a gritar de desespero. Porque o que é que pode acontecer? A gente intensificar a investigação.
E amanhã está sentado aí a senhora sua esposa. Não por ser sua esposa, mas porque na quebra do sigilo dela, mostra que ela também participou dos atos golpistas. E não é o que nós queremos e Ô, presidente, é demais. Aí, ó, presidente, falar da esposa, da família, não tem o mínimo de senso. Tudo bem que é liberdade, presidente, mas tem limite. Tem total pertinência. O pastor da Shopee, né? Deputado, essa presidência não vai interferir na fala dos senhores parlamentares. A não ser que seja uma ofensa pessoal a alguém. Pela ordem. Né, que não tem pela ordem. Por favor, continue, deputado. Presidente, eu quero que deixe claro que isso não é uma ameaça. Presidente. Eu quero que deixe bem claro que isso não é uma ameaça. É uma estratégia de investigação. As falas reproduzidas na investigação pública sobre a senhora sua esposa são gravíssimas. Na conversa dela com a Ticiane Vilas Boas, é algo que essa CPI pode e deve sim avaliar se vai querer ouvi-las ou não. Além de todos os crimes que o Mauro Cid pode responder, continuam aparecendo mais coisas, que podem levá-lo a responder criminalmente. Mas nós ficamos sabendo agora, através da imprensa, que solicitou um acesso à informação, a lei de acesso à informação, que a imprensa tem o direito. E a imprensa recebeu a seguinte resposta em relação a e-mails oficiais, ao e-mail oficial do senhor, que não existia absolutamente nada no e-mail oficial. O que deduzimos que o senhor apagou o que estava no e-mail oficial da ajudância de ordem. E isso, evidentemente, é crime. O silêncio que o senhor faz aqui é respaldado pela Constituição. Mas apagar documentos para apagar provas, não. Neste caso, é algo sério, que é mais uma denúncia que é feita ao senhor. Está agora no The Intercept, que fez a solicitação através, repito, da Lei de Acesso à Informação. Eu sei que o pai do senhor, um general que é muito respeitado nas Forças Armadas, ele está ansioso. Hoje saiu uma matéria que ele está, inclusive, buscando, junto a alguns setores políticos, setores do próprio STF, ver se consegue sensibilizar para que o senhor seja solto. Eu acho que com a atitude que o senhor faz aqui, em nada ajuda, porque o senhor simplesmente assume para si toda uma culpa que a gente sabe que tem alguém por trás, que seria o principal interessado nesse golpe, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu quero, nesses 2 minutos finais, relembrar um diálogo que está também de posse do celular do coronel Elcio e do major Ailton, que aparecem também no seu celular falando em golpe, pedindo que o senhor agisse para convencer o presidente da golpe, assim como fez o Lawande, que fez aqui um papelão. E nesse diálogo entre o coronel Elcio, que era o segundo homem do Ministério da Saúde, no Ministério de Bolsonaro da Saúde, ele e o major Ailton falam que era necessário ter ações mais concretas e que, se pudesse, eles pediriam que viesse o comando das tropas de Goiânia para fazer valer aqui a força do que eles chamavam de impedir a fraude eleitoral e dar o golpe de Estado. E, portanto, que eles precisariam de convencer quem estava lá a trazer para cá 1.500 homens armados. Isso é o que estava no celular da conversa deles. E o senhor foi depois indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para estar exatamente nesse comando. O senhor traria para cá esses 1.500 homens, era isso? O coronel, que era responsável, o general, que era responsável, inclusive por retirar o senhor deste comando que foi indicado por Bolsonaro, se negou a fazer e teve que ser demitido pelo presidente Lula, porque queria manter o senhor naquela posição. O que o senhor faria lá? Traria esses 1.500 homens para consolidar o golpe do dia 8? O senhor fazia parte disso ou não? Ou era o presidente Jair Bolsonaro? O senhor seguia a ordem dele, que estava foragido, com cartão que o senhor falsificou lá nos Estados Unidos? O senhor tem muito a temer. Realmente o silêncio do senhor pode acobertar o Bolsonaro, mas também não vai livrá-lo da prisão. Muito obrigado.